Tá bom? Muito bem. Então, tínhamos visto os quatro elementos, né, do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, e aí tínhamos visto os quatro elementos que estamos nesta parte introdutória, porque me parece importante destacar, em primeiro lugar, essa comunhão. Então, tínhamos visto esses quatro elementos, que é o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Depois, mais adiante, vamos a entrar em cada elemento. E, então, nos detimos no que tem que ver com a comunhão. E, neste caso, sobretudo, e o último elemento que tínhamos visto era a comunhão com Cristo. Então, aí começamos a fazer um pouco de cristologia para compreender bem, né, dizer, estudos de Cristo, para compreender bem de que se trata quando falamos de comunhão com Cristo. Então, eu quero hoje seguir aprofundando esse tema, porque para compreender bem que Cristo, ou a igreja, é instrumento de Cristo, da graça de Cristo, e como participar com Cristo por meio da igreja. Então, precisamos de vou falar assim, deste parênteses, né, de cristologia, para compreender bem de que estamos falando quando falamos comunhão com Cristo, e mais especificamente com a graça de Cristo. Então, o que tínhamos visto sobre esta parte de cristologia? Então, tínhamos visto que o Filho de Deus, falávamos o Verbo, se encarna. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana. Então, significa que em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, vão se unir na única pessoa do Verbo. Então, é importante notar isso. Então, duas naturezas, natureza humana, natureza divina, unidos na pessoa do Verbo de Deus. Então, pessoa do Verbo de Deus, que significa o Filho de Deus, né? Então, vai assumir a natureza, a segunda pessoa. E, a partir daí, esta união que se realiza entre essas duas naturezas, então, aí tem uma primeira graça que podemos falar, a graça de união, né? Essa graça de união que realiza a unidade entre natureza humana, natureza divina, e cada uma dessas duas naturezas não se anulam, ficam realmente cada uma com suas propriedades, né? Atuando. Então, e é o que também se vai abordar em Cristologia, né? Aprofundar este aspecto, esta articulação entre essas duas naturezas. Então, temos, em primeiro lugar, essa graça de união. Havíamos visto. Em segundo lugar, víamos também que existe uma graça de carisma, né? Que é pelo bem do corpo todo inteiro, do bem da igreja. Então, aí temos que é conhecida em latim como gratis data. Então, esta graça é aquela que é graça do carisma, né? Para o bem da comunidade, aqui podemos falar, para o bem da igreja. E nos detimos com mais atenção sobre esta graça que é chamada graça santificante ou graça habitual. Nesta graça, na qual esta graça que é chamada santificante, em latim, gratum faciens. Gratum faciens. Então, tínhamos visto uma primeira definição desta graça gratum faciens, que significa agradável a Deus, aquela graça que nos torna agradável a Deus, né? E aqui começamos a ver uma coisa muito interessante, dizemos que essa graça está na alma de Cristo. Então, aí tínhamos visto que essa alma de Cristo é criada, né? Então, aí já estávamos abrindo assim os olhos grandes, né? Porque como vai entender aquilo? Mas sim, então, eu aqui vou mostrar alguns textos hoje
para aprofundar este aspecto, né? Que a alma de Cristo foi criada e a alma de Cristo tem essa graça santificante, né? Na sua alma humana, Cristo tem realmente uma alma humana e aí mora essa graça santificante. Sim? E vimos, justamente estou apenas, né, lembrando todo aquilo que tínhamos visto a última vez, e aqui falamos também, e a Tomás de Aquino, que nos dá três razões, né, três razões pela qual esta alma é assumida pelo Verbo de Deus, né? Então, primeira razão, que está a razão da união de sua alma com o Filho de Deus. Então, esta graça santificante é uma dessas razões que Tomás nos dá para mostrar, né, que realmente Cristo assumiu esta alma e nessa alma existe a graça que torna agradável a Deus. Então, a união de sua alma ao Verbo de Deus, em razão da nobreza da sua própria alma, e aqui já que nos interessa também, é a razão do próprio Cristo com o gênero humano, porque Cristo é mediador entre Deus e os homens, e então, a partir de aí, é necessário que ele possua, ou que possuísse uma graça que consiga refluir, não? Refluir-se sobre os outros. Então, é necessária essa graça, como mediador, uma graça, a graça santificante para outros membros da igreja, ou membros do corpo. Agora, o que aqui quero mostrar, né, hoje, então, mais este aspecto de como essa graça circula, ou compreender de uma maneira melhor essa comunhão com Cristo, ou com a graça do Cristo, e que se realiza, e aqui para nosso tema, que se realiza na igreja. Então, o que significa essa graça de Cristo? De onde vem essa graça de Cristo? E como mostrar que essa graça da alma de Cristo, que podemos chamar uma graça pessoal, é a mesma graça que a graça que pode ser chamada assim, a graça enquanto Cristo é cabeça da igreja. Então, mostrar como a graça pessoal é a mesma que a graça enquanto cabeça da igreja, né? Então, é o que vamos assim a tratar hoje. E vamos também fazer ainda um parênteses na cristologia, aqui com alguns textos que eu vou mostrar. Então, em primeiro lugar, então, ficou claro o que vamos fazer, né? Em primeiro lugar, é mostrar que Cristo é cabeça, né? Então, espera, aqui vou marcar para não nos perder, eu gostei deste texto. Que vamos fazer hoje. Somente quero, então, qual vai ser nosso objetivo de hoje? Então, mostrar que a graça, ou em preto, melhor, que a graça pessoal de Cristo é igual, ou a graça é enquanto cabeça da igreja. É o que queremos ver. E para isso vamos a tomar alguns exemplos e textos de Tomás de Aquino. É o que queremos ver. Então, em primeiro lugar, temos que ver que Cristo é realmente cabeça, né? Assim, eu aqui tomo esta coisa. Eu vou tomar este color. Então, primeiro vamos a mostrar que Cristo é cabeça. E para isso, então vamos a tomar o texto de Efésios 1:22, que nos dá essa parte de que Cristo é cabeça. Efésios 1:22.
E que nos fala Efésios 1:22? Nos fala que Cristo, assim, tomamos. Então, sabemos que quando estamos em teologia, nossa matéria de reflexão nós refletimos através da Escritura. Então, a Escritura toma um lugar muito importante em teologia. Não podemos fazer teologia sem Escritura Santa. Então, são nossos princípios de reflexão, vem da Escritura. E nós procuramos compreender. Então, no capítulo 1 da carta aos Efésios, aí dá todo esse o mistério da salvação e da igreja, e aí no versículo 22, vou começar um pouco antes da leitura, e fala assim, tomo 18, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado é ser, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. 20, versículo 1. Que ele fez operar em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e pôs acima de todo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Então, já nos fala que Cristo é cabeça da igreja. E podemos completar com outra passagem, que é, aqui vou anotar, que a primeira carta, que não vou ler, que vocês vão ler, a carta de Coríntios 12, no qual aí Paulo nos fala também do corpo de Cristo. Né? Então temos essa afirmação, ou essas duas afirmações que nos fala que Cristo é cabeça da igreja e que tem um corpo. Então vamos a tratar de compreender aqui. Né? O que significa a cabeça? Então, aqui vamos a escutar Tomás de Aquino sobre esse tema. É que isso eu coloquei aqui. A ver, vamos. Se quero agora. Como faço para voltar? Assim. Novo compartimento. A ver, vamos ver se aqui tenho. Nesta. Aí. Voilà. Então, é o que vamos a ver. Essa é a terceira parte da pergunta 8 do artigo 1, de Cristo. Então, vamos a compreender como Cristo é cabeça da igreja. Enquanto homem, como Cristo é cabeça da igreja. Então, aqui vamos a ler um pouco e compreender o pensamento de Tomás de Aquino. Então, aí, isso está no respondeu, na resposta de Tomás de Aquino. Fala assim: assim como a igreja é denominada um único corpo místico, por comparação ao corpo natural dos homens, né, que segundo diversos membros exerce diversos atos, assim Cristo é considerado cabeça da igreja em comparação com a cabeça humana. Então, aí utiliza essa comparação, Tomás de Aquino, assim como existe um corpo, e aqui, corpo místico, em comparação, então também existe uma cabeça. Veja, corpo, importante, essa comparação, cabeça. Agora, quais são as funções da cabeça? De lado puramente natural. Então, aí Tomás de Aquino vai apresentar 3 funções da cabeça e que vai usar para explicar a cabeça como Cristo é cabeça da igreja. Então, 3 funções: ordem, perfeição e poder. Ordem. Então, a primeira parte do homem, começando pelo alto.
2. Perfeição. Estão presentes todos os sentidos interiores e exteriores. 3. O poder é a partir dela que os atos do corpo são governados. E agora o que vai fazer Tomás de Aquino, tomando este exemplo de a cabeça de lado humano, vai mostrar o que compete a Cristo espiritualmente. Em primeiro lugar, temos as três mesmas. Então, ordem. Ordem, de acordo com a proximidade de Deus, a graça de Cristo é mais elevada e anterior. Nós tínhamos visto, aí no nosso parênteses de Cristologia, a alma de Cristo tem a graça santificante, e esta graça se encontra, se acha em uma grande proximidade. Então, tem muita influência de uma maneira única e particular de Deus. Tem uma proximidade particular. Então, isso tem que ver com ordem. 2. Perfeição. Cristo se encontra a plenitude das graças. Está na carta, no Evangelho de João, capítulo 17. Esta passagem vai ser muito utilizado por Tomás de Aquino para explicar a graça e como essa graça é comunicada. Assim, somente tomar rapidamente essa passagem, João 1,17, que é o prólogo, e fala assim: pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a perfeição da graça vem da cabeça. E o poder. Então, aqui mesmo passagem que acabamos de ler, Cristo tem poder de causar a graça em todos os membros da igreja. Então, de governar todos esses membros e circular essa graça. Então, essas três funções da cabeça competem a Cristo de uma maneira espiritual. Né? Agora, se vamos mais adiante, vamos ver essa questão de poder, porque esta questão de poder é aquela que tem que ver com nosso tema, né? Quer dizer, a comunhão com a graça de Cristo. Cristo tem o poder de comunicar e causar a graça em nós. Então, vejam só que esse poder nos vai interessar. Poder de ser princípio da graça. Então, a graça, e aqui vou ler mais adiante um texto que encontrei também de Tomás de Aquino, muito interessante, que nos fala que só Deus pode causar a graça. É só Deus, não pode vir do homem. Agora, a graça pessoal, vejam só que aqui está realmente nossa questão, né, que queremos responder. A graça pessoal é a mesma que a graça capital. Graça capital quer dizer graça enquanto cabeça da igreja. Então, enquanto cabeça. É outra maneira de falar assim. Graça capital é a mesma que a graça pessoal. E vai tomar esse mesmo passagem, né? Que vimos de João 1,16, no qual fala assim: pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Então, esse passagem já nos mostra que existe realmente uma comunhão com a graça de Cristo. Graça por graça que recebemos. Então, vamos a entrar nesse capítulo, nesta resposta de Tomás. Dice, Cristo é nossa cabeça enquanto dele recebemos. João 1,16. Logo, Cristo é nossa cabeça na medida que possui a plenitude da graça. João 1,16. Cabeça, recebemos. Cabeça, porque possui a plenitude. Então, vejam, já é importante marcar isso, né? Então, ele cabeça porque recebemos dele e porque ele possui a graça em plenitude. Então, recebemos da cabeça e ele possui a graça. Ora, ele possui a plenitude da graça enquanto a graça pessoal existiu nele perfeitamente. Então, já fala de graça pessoal.
perfeitamente, porque sua alma, a graça na sua alma está muito próxima da causa da graça, que é Deus, o Verbo de Deus. Logo, ele é nossa cabeça segundo a graça pessoal e por conseguinte, não uma graça da cabeça e outra graça pessoal. Então, veja aqui o raciocínio de Tomás de Aquino, disse, aí mostrou antes, o que acabamos de marcar aí, mas já aparece, disse, não é uma graça distinta. Essa graça pessoal é a graça da cabeça, e essa graça é aquela que se comunica ao corpo inteiro. E aqui nos fala, então, essa graça que é a plenitude é a mesma, que aquela que mora nele perfeitamente, é a mesma que essa graça pessoal. E essa graça pessoal da alma de Cristo é comunicada a todos os membros da igreja. Não existe uma graça da cabeça e não existe uma graça pessoal. É a mesma graça. A mesma graça. Então, já aqui nesta questão 8, Tomás de Aquino nos dá a resposta. Mas nós queremos aprofundar, né? Então, vou colocar também para vocês aí uns textos que depois vocês vão ler tranquilamente sobre essa questão da graça, porque é muito interessante. Então, está bem que vocês tomem esse tempo para ler esses textos que eu vou colocar agora, que eu vou enviar. E se cada um agora vai explicitar, vai explicar mais a resposta que acabamos de ver. Eu coloco isso de lado de cá. Tá bom. Dice, cada um age enquanto está en acto. Ahora es la respuesta de tanto más. Ahí vamos a tratar de comprender. Si tienen dudas, ahí no sé ni para. Dice, cada uno age enquanto está en acto. Pues es necesario que sea a mesma perfeição en acto pela qual algo está en acto y pela qual age. Ahora, esto aquí, para explicar esto, Tomás de Aquino nos está sirviendo de a filosofía, ¿no? Entonces, aquí este argumento es filosófico. É interessante, um argumento filosófico para compreender como Cristo é cabeça de igreja e como Cristo nos comunica a graça. E aqui, neste caso, como a graça pessoal de Cristo é a mesma graça que nos comunica. Então, vai utilizar para dar conta, para explicar, começa por este argumento filosófico. Isto é filosofia, este primeiro argumento. Né? Então, cada um age enquanto está em ato. Veja o exemplo que vai dar em seguida. Assim, é o mesmo calor pelo qual o fogo é quente e pelo qual esquenta. Né? Então, quando diz cada um age enquanto está em ato, pois é necessário que seja a mesma perfeição. Então, qual é a mesma perfeição? O calor. O calor pelo qual o fogo é quente e pelo qual esquenta. Né? Mas é o mesmo calor, a mesma perfeição. Não? E aqui podemos falar, enquanto a mesma perfeição em ato pela qual algo está em ato e pela qual age. Então, qual seria a realidade pela qual está em ato? É que o fogo é quente. O calor, quero dizer, perdão. O calor é quente. Está em ato. O fogo está em ato. E pela qual age, então, esse mesmo calor que vai esquentar. Então, veja, aqui só é filosofia. No entanto, nem todo ato pelo qual algo está em ato é suficiente para que seja princípio de ação em outras coisas. O que quer dizer aqui Tomás de Aquino, nesta frase? Diz que para poder agir sobre os outros, uno tem que possuir uma causa muito forte e perfeita, que seja essa, que tenha a força e o poder de atuar sobre os outros. Né? Se você não tem suficientemente poder e não tem uma perfeição, os outros não vão conseguir, você não vai conseguir que o outro movimentar o outro. Né? Então você precisa poder e uma perfeição. Como o agente é mais perfeito do que o paciente, como dizem Agostinho e Aristóteles,
é necessário que o que exerce sua ação em outro possua o ato de uma maneira eminente. Então, veja, todo o que estamos vendo aqui, pelo momento, são argumentos filosóficos para dar conta. Né? Então, o que nos está tratando de falar? Nos fala que para atuar sobre outro, se precisa, é necessário uma força muito maior, e de uma maneira perfeita. É o que fala aqui de possuir de maneira eminente. Né? E vamos a ver que isso é a graça de Cristo. Ora, acima se diz que a graça foi recebida na alma de Cristo de modo supereminente. Questão 7, artículo 9 e 10. Já tinha falado sobre isso. Assim, cabe-lhe comunicar a graça aos outros a partir da supereminência da graça que recebeu, mas essa comunicação pertence à razão de cabeça. Então, o que estamos vendo? O raciocínio de Tomás de Aquino é... Bom, vou terminar e depois... Logo, segundo sua essência, a graça pessoal pela qual a alma de Cristo foi justificada é a mesma graça segundo a qual é cabeça da igreja, justificando os outros, embora haja uma distinção de razão. Vou explicar. Aí termino. Então, vou colocar agora nosso tablo este. Aí está. Então, vejam só. Está tratando de explicar que esta graça pessoal de Cristo, se marcamos aqui embaixo, então possui uma eminência, eminente, esta graça. Então, o que significa eminente? Significa que é perfeita e, dois, uma graça perfeita que se comunica e, aqui posso colocar assim, ó, que se comunica. Perfeita, que causa da graça dos outros. Pode colocar sua causa. Então, veja, uma graça eminente, aqui me faltou colocar, que é uma graça pessoal da alma de Cristo. Então, todos estes elementos, graça eminente da graça pessoal. Né? Eminente. Então, como essa graça é tão forte, que tem esse poder, é perfeita, essa graça se comunica. Então, aqui podemos colocar assim, ok? Ao corpo. E a igreja se comunica. E que temos aqui neste passagem, né? Que temos aqui mesmo, corpo da igreja. Esta graça, então, é a mesma graça da alma de Cristo, é a mesma que é comunicada a seu corpo, nós que possuímos essa graça. Aí, é que existem algumas perguntas aí. Está tudo bom? Tá bom. Ótimo. Estou seguindo. Aqui vamos, agora eu quero mostrar, né, um pouco mais este aspecto da graça. Aqui vou compartilhar outra tela. Veja, com respeito, você se lembra,
aqui vou fazer um pequeno parênteses também, né? Sobre como compreender que a alma de Cristo possui essa graça, que já sabemos que aqui é conhecida como graça pessoal. Então, como compreender aquilo? Então, para compreender que essa graça é recebida na alma de Cristo, é compreender que Cristo tem uma alma humana e que essa alma humana foi criada, né? Porque a última vez aí estávamos assim surpreendidos, né? De reconhecer que Cristo foi criado, começou a existir na sua natureza humana, né? Então, isso, assim, não fica surpreendido, mas eu, então vou colocar esses textos aqui, algumas passagens de Tomás de Aquino, para mostrar bem aquilo, né? Que a alma de Cristo, e nesse caso, a graça, essa graça que foi infundida na alma de Cristo e que nós participamos, então, é algo que foi criado, né? Foi criado. Isso não existia desde sempre, não. Começou a existir no tempo. Então, é verdade que isso resulta assim muito surpreendente, mas é assim e é o que vamos a assim rapidamente a olhar. E estes textos, este que estão vendo aqui, então vou colocar aí para que vocês tenham à disposição. Então, começamos, primeiro dice, se em Cristo houve uma união da alma e corpo. Então, não nos perdamos, o que queremos ver é essa alma de Cristo como foi criada no tempo e, neste caso para nós, a graça. É o que queremos aí encontrar. Então, podemos chamar esta parte sobre a alma de Cristo. Então, estamos aí na terceira parte da Suma de Tomás de Aquino e nesta questão que coloquei. Então, terceira parte, questão 2, artículo 5. E a pergunta que se faz é, se em Cristo houve união da alma e corpo. Vejam, a objeção que ele coloca, né? Dice, a alma não se une ao corpo senão para vivificar. Ora, o corpo de Cristo podia ser vivificado pelo verbo mesmo de Deus, fonte e princípio da vida. Logo, em Cristo não houve união da alma e corpo. Então, veja só, é uma objeção que Tomás de Aquino coloca. Não significa que isso seja real. Então, diz, Cristo não precisava da alma. Por quê? Porque já era o verbo de Deus. Então, Jesus Cristo, homem, né? Homem e Deus. Aqui, somente para, vou colocar novamente. Novo compartimento. Aqui. Então, o que temos aqui? Vou limpar todo. Okay. Aí quer ver se alma. Então, a unidade entre alma e corpo. De Cristo, de Jesus Cristo. Então, desse homem, desse que, homem Deus, que está aqui, né? E diz que ele não precisa desta alma. A objeção diz, Cristo não tem alma. Por quê? Porque em lugar desta alma, Cristo tem o verbo de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, este verbo de Deus, este verbo, é maior que a alma. É maior. Então, Cristo não tem uma alma, porque tem o verbo de Deus. Então, esta objeção é como se nos estivesse dizendo o seguinte, que a união se realizou entre verbo, a segunda pessoa da Trindade, e o corpo. Porque o verbo é mais perfeito, né, que a alma. Vejam, então aí é uma boa objeção. Como responder aquilo? Né? Cristo não precisa de alma, não tem uma alma humana. E não se realizou essa união entre alma e corpo, não foi realizada. Porque é o verbo, né? Aqui encontrei este,
é o verbo que faz a função da alma. É o verbo. Então, Cristo não precisa de alma. Mas veja, esta objeção é boa, porque se não tem alma, então, onde está a graça que estamos falando? Sobre essa graça santificante, né? Então, para nós aí também. Então, é o que vamos vamos seguir lendo. Então, voltamos a nosso... onde está aqui? Então, vejam, esta é a objeção. A alma não se une ao corpo, sino para vivificar. Ora, o corpo de Cristo podia, aqui é um erro de tradução, podia ser vivificado pelo verbo mesmo de Deus. O corpo de a vida do corpo de Cristo não é sua alma, sino o verbo, que é fonte e princípio da vida, é sobretudo Deus, né? Que é fonte da vida. Então, Cristo não precisava da alma, porque já estava unido com o verbo de Deus. Logo, em Cristo não houve união da alma e corpo. Não existiu. Essa é a objeção. Depois vamos ver como responde. Depois diz aqui, mas ao contrário. Então já vai dar um princípio de resposta. Diz, o corpo não se chama animado, senão pela sua união com a alma. Ora, dissemos que o corpo de Cristo é animado, segundo o que canta a igreja, assumindo o corpo animado, digno-se nascer de uma virgem. Logo, em Cristo houve união da alma e corpo. Então, a resposta que Tomás de Aquino nos dá, aqui, se eu posso escrever, é, finalmente, vejam, o que canta, não consigo, eu queria ver o que, assim, a ver, é o que canta, não consigo, quero aí escrever, aí, então, o que canta, oh, não, o que estou fazendo? Ya. Desculpe, estou como um cavernícola aqui. O que canta a igreja. Só que ya ficou muito... Vou aplicar-me aí. Está bem. Então, argumento de Tomás de Aquino é um argumento assim um pouco que é, porque é muito filosófico, aí estamos vendo, e ao mesmo tempo aqui vejam o que fala, é a tradição. Diz, não, porque nós cantamos na igreja a alma de Cristo, né? Segundo o que canta a igreja. Então, veja só, assim, para fazer a teologia com Tomás de Aquino resulta assim muito interessante e às vezes desconcertante, porque um homem que hoje utiliza argumentos filosóficos muito fortes e ao mesmo tempo é um homem de fé, um homem de igreja. Então fala, não, nós cantamos na igreja que existe realmente uma união entre alma e corpo, é o que cantamos. Então, segundo esse canto, existe uma união. Cristo tem uma alma. E agora vamos a ver como responde. Então, esse uno, vamos a ver como... Acho que aqui posso apagar. Não. Vamos ver a resposta. Diz. A essa pergunta. É a pergunta de se em Cristo houve união da alma e corpo. Diz, duplo é o princípio da vida corporal. Então, vejam-se, guardemos esta palavra de duplo. Dice, fala aí. Então, duplo. É princípio da vida corporal. Um efetivo, aí guardemos isto, e deste modo, o verbo de Deus é o princípio da vida toda. Então, já realiza uma distinção, aí começa a falar de um princípio duplo. Duplo. Primeiro, o verbo. Segundo, o meio do verbo, o princípio da vida. De outro modo, um princípio da vida é normalmente, pois sendo a vida em essência dos viventes, como diz o filósofo, assim cada ser é formalmente o que pela sua forma, assim o corpo vive pela alma. Deste modo não é possível o corpo viver pelo verbo, que não se pode ser. Agora,
¿Qué nos está falando aquí? Dos principios de vida. Uno, vamos a hablar así, divino, y otro humano. Divino, o princípio de vida e de todos procedemos é Deus. Deus nos dá vida. Aqui fala princípio de toda a vida, né? Princípio de toda a vida. O verbo de Deus. E de outro modo, né? Então, o princípio da vida, este princípio, que é outro princípio da vida, que é a alma, né? E é o que existe. Agora vamos aqui a nosso este tablín. Então, o que significa princípio de vida, doble. De um lado, o verbo de Deus, que é Deus, e de outro lado, a alma humana. Aí temos esses dois princípios, né? Então, o verbo de Deus, que Deus é princípio de toda a vida. E a alma humana é princípio de vida de quê? Do corpo. Né? Agora, isto que estamos vendo aqui, então, aí me equivoquei. Então, os dois princípios de vida é o que está. Então, aqui a resposta de Tomás de Aquino é uma distinção. Uma distinção. Vamos a mostrar. Aqui mesmo. É o que nos fala aqui. E só para mostrar, então, esta distinção, só para mostrar que Cristo, aí, realmente tem uma alma unida a um corpo. Então, aquilo que tinha falado aqui nesta objeção, isso é uma boa objeção de dizer que Cristo não tem alma humana, porque o que faz a alma humana em Cristo é Deus mesmo. Então, Deus não tem alma, mas se Cristo, Jesus Cristo, não tem alma, então não é verdadeiro homem, então não pode nos salvar. Então, primeira, sobre a alma humana, então, primeira questão, Cristo realmente tem uma alma, que está unida a seu corpo. Artículo 7. Se a união da natureza divina humana é algo criado. Então, vejam, esta questão nos interessa para saber se a alma de Cristo foi criada. O que significa isto? Significa que Jesus Cristo começou a existir no tempo, né? É o que tínhamos falado. Que Jesus, porque nós, às vezes, podemos imaginar que Jesus Cristo, esse homem que há 2000 anos caminhou, andou nesta terra, que sempre existiu. E aí dizemos, não, esse homem não sempre existiu. Existiu Deus sempre. Né? Agora, como responder a isso? Aqui, Tomás de Aquino nos vai ajudar. Né? Se a união da natureza divina e humana é algo criado, ou seja, o mistério da encarnação. Né? Aí nos dá, para esta objeção você lê no documento que vou enviar. Porque senão não terminamos. Então, se a união, vamos a ler a objeção. Pois em Deus, diz, parece que não, Então, diz, parece que a união da natureza humana e divina não é criada. Então, não começou a existir no tempo. Há 2000 anos, isso já, se podemos falar assim, Jesus Cristo existia desde sempre. E aqui, a objeção. Pois em Deus nada pode haver de criado. Nada pode haver de criado, porque Deus, ele sempre existiu. Então não pode ser criado, porque tudo que nele existe é Deus, né? Então desde sempre para sempre é Deus, então ele não pode ter criado nada. Ora, a união, aí nos fala de união, em Deus, porque Deus mesmo está unido à natureza humana. Não, ora, a união em Deus, porque Deus mesmo está unido.
Então já existe uma união. Logo, parece que a união não é nada de criado, porque Deus não existe, não pode haver nada de criado. Aqui, não pode ter nada de criado. Então, não existe criação. Vejam só que quando já falamos criação, então entra essa questão do tempo. Vejam aqui, início da resposta. Todo que começa temporalmente é criado. Ora, a referida união, a união da natureza humana e a natureza divina, não existiu desde sempre, eterno, mas começou a existir no tempo. Logo, a união é algo de criado. A união entre a natureza humana e a natureza divina começou há 2000 anos, quando aí Nazaré, uma virgem, respondeu sim à palavra de Deus e aceitou que o verbo se encarnasse nele. Né? Vamos aqui, ele diz, a união que falamos é uma relação. Bom, aqui vai estar um pouco complicado, mas muito interessante. É melhor que vocês leiam, né? Porque senão vou tomar muito tempo para tratar de explicar aquilo. Mas o que me parece, já guardemos isto, né? Porque é um